Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu estou aqui com uma missão especial, uma missão de mexer em vespeiro, algo complexo, um assunto difícil de falar, sem mexer aí talvez com alguns dos sentimentos de muitas pessoas que estão passando por um cenário que eu vou tentar descrever aqui hoje, né? A gente vai falar aqui de uma doença muito famosa na atualidade, praticamente a nova moda, e falar sobre isso requer que eu tenha que pisar em ovos e ser muito claro com o objetivo do vídeo, tá? Vocês vão entender por quê. Primeiramente, antes de começar este assunto, eu tenho que deixar claro aqui, ó, eu não sou psiquiatra, não sou neurologista, sou um médico com uma formação clínica e que não tenho essas especialidades, tá? Porém, não é por não ter essa especialidade que eu não posso estudar o comportamento do cérebro, a neurociência, entender sobre neurotransmissores para poder ajudar os meus pacientes a tratar, muitas vezes, sintomas, né, como, por exemplo, depressão, como, por exemplo, ansiedade. Isso é algo que todo médico tem que ter um pouquinho de habilidade para manusear dentro do seu consultório, ainda mais quando eu paro e avalio, né, que atualmente estima-se que 84% de toda a população brasileira sofre de algum nível de distúrbio que pode estar associado tanto à depressão, como à ansiedade, como pânico, bipolaridade. E o tema do nosso vídeo de hoje, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, tá? Bom, por que eu resolvi vir aqui fazer um vídeo sobre TDAH para vocês? Porque essa semana eu atendi uma paciente médica, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa consulta. Então eu atendi uma colega médica que está em uso deste medicamento Venvance e a conversa com ela me fez entender que eu precisaria vir aqui trazer informações para ajudar muitas pessoas que talvez estejam recebendo um diagnóstico de um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu vou falar uma coisa aqui, tá? Talvez ninguém melhor do que eu para falar sobre TDAH. Por quê? Porque eu recebi este diagnóstico e fui tratado com TDAH usando Ritalina, que foi a única forma de eu conseguir ingressar na faculdade de medicina e conseguir concluir esta faculdade. Então, assim, eu fui uma pessoa que recebeu esse diagnóstico, eu fui medicado, então eu tenho um pouquinho de experiência própria para vir aqui falar para vocês um pouco sobre essa doença. O TDAH, muito pouco se falava 30 anos atrás, era um diagnóstico muito raro, e ele tem a pessoa com TDAH tem algumas características muito importantes da gente citar aqui, tá? Talvez a principal delas, né, das características, seja o que se fala muito hoje em procrastinação, tá? Isso aqui realmente definia a minha maneira de agir. Outra coisa aqui, ó, alteração no foco, então uma diminuição na capacidade de manter o foco, o que traz também uma diminuição na capacidade do aprendizado. Vamos listando aqui, ó. Outra característica,
impulsividade e é uma pessoa que coleciona projetos e ideias engavetadas. É uma pessoa que tem muitas ideias o tempo todo, mas pouco conclusivo, não conclui. Ok? É uma pessoa que tem muitos projetos, mas não termina ou nem começa nenhum deles, tá? Bom, eu tenho certeza que assistindo esse vídeo, muitas pessoas que estão aí na telinha se identificaram com algo, ou todos, né, desses pontos que eu trouxe aqui. E aí, cuidado, porque facilmente você receberá um diagnóstico de TDAH. Por que facilmente receberá? A gente tem que entender que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele não é um diagnóstico possível de ser dado por um exame de sangue, um exame de imagem. Vamos fazer uma tomografia do teu cérebro, vamos coletar alguma coisa no sangue para descobrir se esse cara é você. Não existe um diagnóstico laboratorial ou de imagem, tá? O diagnóstico de TDAH, ele é chamado de um diagnóstico clínico, ou seja, você procura um médico com expertise nisso, né, um psiquiatra ou um neurologista, ele vai fazer alguns exames clínicos em você, ele vai te fazer perguntas, ele vai te dar algumas tarefas, questionários, coisas assim, e a partir da tua habilidade em responder, ele vai dizer se você tem ou não tem um TDAH. Onde é que começa o problema aqui? Começa o problema que estima-se que apenas 15% das pessoas com este diagnóstico realmente têm uma doença. Realmente têm a doença. Então assim, pensa comigo. A cada 100 pessoas que hoje estão sendo medicadas e tratadas como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, talvez 85 delas não tenham a doença mesma, a doença de base, né, que pode ser diagnosticado. O que essas pessoas podem ter? Talvez 85% dessas pessoas terão um quadro de neuroinflamação. Esse termo aqui é um termo muito legal de usar hoje em dia. Ou também um quadro de disbiose intestinal. Bom, e aí a gente vai entender por que eu estou falando sobre neuroinflamação e disbiose intestinal. Acontece que toda essa lista aqui que eu botei no quadro, impulsividade, falta de foco, dificuldade de começar projetos e terminar e principalmente a procrastinação, são sintomas de um indivíduo com níveis baixos de dopamina. Olha aqui, Quando os níveis deste neurotransmissor chamado dopamina diminuem no cérebro, você deixa de fazer a conexão ou chamada sinapse entre os neurônios. Olha só, entre um neurônio e outro, eu tenho aqui a fenda sináptica que precisa de alguns neurotransmissores para poder fazer o processo de condução de estímulo. E aí vai depender, né? Por exemplo, a serotonina é o neurotransmissor da felicidade, a dopamina é outro neurotransmissor que tem que estar aqui, dopamina, e na ausência dela, todos os sintomas que eu falei e também um muito importante que eu esqueci de botar no quadro aqui, compulsão alimentar. Você terá compulsão alimentar por falta de dois tipos de neurotransmissor, ou serotonina ou dopamina. O que a gente sabe? Que quando falta serotonina, você tem mais vontade de comer açúcar. Quando falta dopamina, você tem mais vontade de comer salgado. Então aquela pessoa que tem uma compulsão por comida salgada, a gente tem que pensar que ela possa ter um nível baixo de dopamina também, tá? Então, falou em TDAH, você está falando em níveis baixos de dopamina. Bom, por que eu coloquei aqui no quadro, então, neuroinflamação e disbiose intestinal? O que acontece? Vamos lá. 50% de todo o nível
de dopamina que está circulando no nosso sistema nervoso central, ele tem a sua produção no intestino. Por que que hoje fala-se muito, o intestino é o segundo cérebro do corpo, né? Por quê? Porque existe uma conexão, isso daqui era para ser um cérebro, o Fernando sempre me ajuda aqui, e aqui embaixo, então, eu teria o intestino, né, com o intestino grosso e delgado, e existe um chamado sistema neuroentérico, que é a conexão do nervo vago para o cérebro e o intestino, e do intestino para o cérebro. Você está vendo que eu coloquei aqui 4 flechinhas comunicando o intestino com o cérebro e uma apenas comunicando o cérebro com o intestino? Por quê? Porque justamente 90% da conexão feita pelo fecho dos neurônios que vão transitar nesse nervo vago que liga o cérebro ao intestino, 90% é do intestino para o cérebro e apenas 10% é do cérebro para o intestino. Então, embora a gente fale muito, quem comanda o cérebro é o intestino, a gente tem que saber que o inverso também funciona, tá? Receber uma notícia ruim, você não recebe pelo intestino, você recebe pelo cérebro, né? E o que acontece quando você recebe uma notícia ruim? Você tem diarreia. Por quê? Porque esse comando de cima para baixo também funciona, embora em menor proporção do que o comando de baixo para cima. E como a gente comentou aqui, 50% de todo o nível de dopamina que o teu cérebro precisa para funcionar bem, ele vai vir aqui do intestino, tá? Então, quando a pessoa ela tem uma alimentação rica em glutamato monossódico, em açúcar, em farináceos, em lácteos, comidas processadas, comidas refinadas, ou seja, um padrão de alimentação que hoje é o novo normal e que é instigado desde a infância, né? A criança hoje ela já começa a receber esse comando de papila gustativa quando ela começa o desmame do peito da mãe. Ela já tem contato com a bolachinha Maria, com o biscoitinho de água e sal, com todo aquele tipo de alimento processado que a gente aprendeu com os nossos pais e que, se a gente não se cuidar, a gente vai transmitir para os nossos filhos, né? Só que o que está acontecendo? Esse estímulo à comida inflamatória vai levando a um processo inflamatório no intestino. Somando isso a um estilo de vida moderno, onde nós temos um excesso de informação. Hoje fala-se que uma criança de 7 anos ela tem mais informação do que um filósofo grego tinha na Grécia Antiga. Então veja bem, a criança ela tem um excesso de informação, basta ela ligar a televisão, pegar o celular do pai, o computador, ela tem informação o tempo inteiro. Isso vai levando também a um processo de inflamação do cérebro. Nosso cérebro pode se inflamar por excesso de estímulo também, tá? Então veja bem, olha só, quando a gente dá lá para a criança ou para o adulto, né, ficar no TikTok, excesso de videozinhos curtinhos, porque a gente sabe, né, que esses aplicativos, eles estudam como ficar dando descarga de dopamina no cérebro para a pessoa viciar e não querer sair mais daquele tipo de aplicativo, né? Então esse excesso de informação no cérebro, ele vai gerando um processo inflamatório, tá? Inflamação. Só que quando você inflama teu intestino, além de você diminuir aqui a produção de dopamina, você também destrói a barreira hematoencefálica, destrói a membrana desse intestino aqui, tá? E essa membrana, quando ela começa a ser destruída e afastar as células aqui, e aí vai ficando assim, essas células aqui vão permitir a entrada de um monte de porcaria para dentro do nosso corpo, um monte de resto de comida não digerido, bactéria que não foi morta pelo estômago, porque o estômago já não tem mais acidez o suficiente, e aí o corpo começa a gerar
uma inflamação sistêmica que vai levar até o cérebro, porque quebra a barreira hematoencefálica cerebral, vai até o cérebro gerando esse processo inflamatório e aí então a gente tem mais neuroinflamação. Ó, inflamação por estímulo externo, inflamação cerebral por estímulo interno, né, do nosso próprio intestino. E quando eu desenhei para vocês aqui neurônios e falei que eles se conectam, olha o que acontece aqui, ó. Nessa fenda sináptica, eu preciso de duas coisas importantíssimas para conduzir um estímulo. Eu preciso sim do neurotransmissor, eu preciso da dopamina. Agora, não adianta eu ter só dopamina, eu tenho que ter também aqui receptores ávidos para dopamina. Esse neurônio tem que ter um receptor bom para dopamina. E se eu tiver um bom receptor e tiver o neurotransmissor, eu tenho a condução, tá? Agora, quando eu tenho uma inflamação, os receptores não funcionam. Então já pensou que tristeza eu ter os receptores inflamados e, portanto, não funcionando bem, e ainda por cima menos dopamina? Bom, aí a gente explica o que está acontecendo com muitas das nossas crianças, adolescentes hoje em dia. Quando eu falo de criança e adolescente, é porque esse vídeo me preocupa muito por um excesso de diagnóstico de TDAH, tá? Um excesso de diagnóstico. Parece que brotou TDAH do nada. Parece que toda criança e adolescente hoje que procura um psiquiatra ou um neurologista porque não está conseguindo ter um aprendizado no colégio, ele vai passar por um exame clínico e ele vai receber esse diagnóstico. Mas daí agora eu quero fazer uma analogia aqui, e vocês são bons em entender analogia, é mais ou menos como eu pegar uma pessoa obesa e eu levar ela para fazer um exame para ela ver qual é o nível de mobilidade que ela tem. Então aí ela tem que, por exemplo, colocar os dedos no chão, né? Ela não consegue. Então, aí vem lá o médico, né, que está fazendo a avaliação, ele vai olhar assim, ó, então aqui, você foi reprovado, né, porque você não conseguiu botar o dedo no chão, agora essa pessoa tem que amarrar o sapato. Ah, tá com barriga, não conseguiu também, reprovado. Agora tem que correr aqui 100 metros em tantos segundos. Não conseguiu, tá reprovado. Ou seja, essa pessoa, ela está num estado físico limitante, ela não passou nos testes e ela recebeu um diagnóstico que ela é uma pessoa limitada. E agora que ela é limitada, então ela tem que tomar algum remédio pro resto da vida porque ela é limitada. Pera lá, ela não é limitada, ela está limitada. Ela está limitada porque ela está obesa. E se ela melhorar a obesidade, ela vai conseguir amarrar o sapato, vai conseguir tocar o dedo no chão, vai conseguir correr os 100 metros, porque ela melhorou a condição física dela. Só que com o nosso cérebro é a mesma coisa. Uma pessoa que está com um processo de neuroinflamação acontecendo aqui, ele tem níveis baixos de dopamina porque o intestino dele está todo bagunçado. E aí procura um médico e o médico faz alguns testes e aí vai falar assim, você tem TDAH. Agora eu fiz os testes, você não passou nos testes, você tem TDAH e você tem que tomar ou Ritalina, ou Concerta, ou Venvance para o resto da vida. Opa, peraí, será que essa pessoa realmente tem TDAH? Ou será que essa pessoa está com TDAH? Está com esses sintomas porque o corpo dela está limitado. O corpo está limitado para produzir dopamina. E uma vez que ele melhora essa condução, essa produção de dopamina, essa pessoa pode melhorar sem ter que ficar tomando remédio para o resto da vida. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando de mim. Porque eu fui diagnosticado, não me lembro com que idade, mas na minha adolescência, eu fui diagnosticado com TDAH. Por quê? Porque eu pegava um livro para ler e eu não conseguia estudar. Era uma dificuldade imensa de assimilar conteúdo. Eu não conseguia ler um parágrafo com mais de 7 linhas, porque eu chegava na 6ª linha e não lembrava o que estava escrito na primeira, eu só passava o olho, mas eu não conseguia concentrar, focar, absorver conteúdo. Eu fui um aluno com notas muito baixas, eu peguei recuperação em vários dos anos de colégio e eu aceitei. Eu dizia, eu sou burro.
Eu sou burro e eu sou assim. Eu acreditei que eu era assim. Só que hoje, olhando para trás e vendo o tipo de alimento que eu consumia, é óbvio que o meu cérebro não ia me ajudar para nada, porque eu passava meu dia inteiro comendo farinha e queijo. Tudo era à base de farinha torrada com queijo, pizza de queijo, era arroz com queijo por cima derretido, tudo ia queijo, tudo tinha farinha. A minha alimentação era muito inflamatória, então eu recebi um diagnóstico de TDAH, eu passei a tomar Ritalina 3, 4 comprimidos por dia e realmente a minha vida mudou. A minha vida passou a ser muito mais colorida, muito mais brilho na vida e eu consegui estudar, consegui ingressar na medicina, consegui fazer as minhas coisas. Só que quando eu entendi, anos depois, aí eu já tinha uns 24, 25 anos, eu entendi que o que eu tinha, na verdade, era simplesmente um processo de neuroinflamação muito grave pela minha alimentação, eu fui buscando mudar a minha alimentação e, do nada, por sorte, né? Eu não acredito em sorte, estou aqui brincando com vocês, mas por consequência de um processo de mudança alimentar, restaurando meus padrões de desbiose, né? Transformando a desbiose do intestino em uma simbiose intestinal, eu consegui desmamar o medicamento e consegui, então, ter um cérebro absolutamente normal. Então eu fui uma das pessoas que hoje eu posso dizer fui diagnosticado erroneamente, claro que graças a Deus, né, que eu recebi esse diagnóstico, fui medicado, assim eu consegui fazer todo o meu curso de faculdade de medicina, mas eu gostaria sim que naquela época o médico tivesse me dito, olha Samuel, a tua alimentação é muito ruim, vamos melhorar a tua alimentação para o teu cérebro melhorar, pois naquela época eu teria antecipado essa cura que eu tive através do estilo de vida. Agora, quando eu falo sobre isso e associo ao intestino, eu tenho que fazer uma ressalva aqui para que talvez vocês não confundam o que é um intestino inflamado, tá? Porque muitas pessoas podem falar assim, ah não, meu intestino é super saudável porque eu faço cocô todo dia, meu cocô é bonitinho. E assim, veja bem, você ter um cocô bonitinho na escala de Bristol perfeito, né? Aqui ó, videozinho sobre a escala de classificação do cocô, não quer dizer que ter um cocô bonitinho significa que o teu intestino está saudável. Quando a gente fala em intestino doente, a gente está falando exatamente da microbiota. A microbiota do intestino, que é o conjunto de micro-organismos que habitam o seu intestino. Se você tiver uma microbiota com prevalência de... O que domina ali são as bactérias gram-negativas em relação às gram-positivas, você até pode ter um cocô bonitinho, mas o teu intestino está com a microbiota inflamada. E essa microbiota inflamada vai começar a diminuir os níveis de neurotransmissor, de dopamina, de serotonina, e aí você talvez comece a apresentar esses sintomas todos que eu falei aqui no quadro, tá? Bom, então agora que a gente entendeu este conceito sobre TDAH, e veja bem importante aqui, tá? Eu não estou dizendo que esta doença não existe. O que eu estou dizendo é que hoje em dia, ao que tudo indica, estão sendo diagnosticados muitos pacientes com TDAH, que na verdade não têm o diagnóstico. O que tem é um processo de inflamação no corpo e que poderiam melhorar se a sua alimentação fosse menos processada, menos inflamatória e menos tóxica, tá? Então é importante deixar isso aqui ressaltado. Por quê? Porque eu fiz um post no meu Instagram dias atrás sobre TDAH e Venvance e eu tive que tirar o post porque eu fui atacado, principalmente por psicólogos que falaram que eu estava incentivando pessoas a parar de tomar remédio. E veja bem, não tem nada a ver com isso, tá? Não existe, e quem sou eu para vir aqui incentivar nada? Aqui é só um alerta, por quê? Como deveria ser a conduta frente a um paciente que chega no consultório com compulsão alimentar, com procrastinação, com dificuldade de aprendizado. A primeira conduta deveria ser o seguinte, vamos ver como são os hábitos dessa pessoa, né? Vamos ver que hora ela deita para dormir.
Ah, é uma pessoa que dorme às 3 da manhã, acorda às 11 da noite. Opa, o sono já está ruim. Vamos regular o sono, vamos colocar o sono das 22 horas às 6, 7 da manhã. Tá? Vamos ver como é que está o processo de hidratação. O cérebro precisa ser hidratado. Daqui a pouco essa pessoa ela vai dizer que não toma água, ela toma só café preto o dia inteiro. Vamos ver aqui também como é que é a alimentação. E aí a pessoa pode relatar que a alimentação dela é uma alimentação toda baseada em iFood, em comida entregue em casa, né? Comida rápida, comida prática. Aí eu tenho essa pessoa que está me dando todos os indícios que o corpo dela está inflamado e eu vou partir para a medicação. Opa, talvez não seja o melhor caminho, né? O que a gente tem que fazer? Melhorar a alimentação, hidratar essa pessoa, regular o sono, fazer um mapeamento hormonal, né? Vamos fazer exames, vamos ver como é que está a tireoide dessa pessoa, isso aqui é extremamente importante. Vamos ver como é que estão os hormônios sexuais dessa pessoa, né? Se é uma mulher, se está perto da menopausa, talvez essa mulher aqui seja uma usuária de pílula anticoncepcional, está com o nível de SHBG lá em cima, testosterona livre inexistente, bagunçou todos os hormônios. Hormônios determinam o humor, determinam capacidade mental, todo mundo sabe disso, né? Vamos ver como é que está a testosterona desse homem também. Às vezes essa pessoa está com dificuldade de aprendizado porque está com nível baixíssimo de hormônio. Então vamos avaliar. Depois que a gente fez tudo isso daqui, fez todas as correções, o paciente não melhorou, bom, aí a gente começa a pensar que realmente possa existir um diagnóstico de TDAH e aí a gente vai falar então sobre as principais drogas que hoje são utilizadas neste tratamento, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, tá? Aqui, ó, metilfenidato é a Ritalina, ou também chamado de Concerta, um nome meio sugestivo, né? E o Venvance, que é a lisdexanfetamina, ó, é uma anfetamina, e aí a gente tem que entender aqui tudo que envolve o mecanismo, como essas drogas funcionam, o que elas causam, como elas agem e os riscos que elas podem trazer para o usuário. Porém, isso vai ficar para o vídeo da semana que vem, para que você vá aqui, ó, recebendo essa informação aos poucos. Agora eu quero que você pegue esse vídeo, volta lá para o início, assiste tudo de novo, se é que algo que eu trouxe aqui fez com que você se identificasse, é extremamente importante entender este conceito de desbiose, o como que a desbiose pode atuar negativamente no cérebro e também esse conceito de neuroinflamação, que há mais de 10 anos já tem muita publicação científica sendo lançada aí nos jornais acadêmicos de medicina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. E se você conhece alguém que está passando por um problema desses, pega esse link, coloca no grupo de WhatsApp dos amigos, da família, que é muito importante a gente ajudar pessoas que possam estar sendo submetidas aí, talvez, a diagnósticos errados, tá? Agora, eu espero que tenha ficado claro o objetivo desse vídeo como um alerta. Não estou incentivando ninguém a parar de fazer tratamento. Se tem pessoas aqui com esse diagnóstico que estão em uso de Ritalina, Concerta ou Venvance, ó, agora vocês têm mais uma informação a seu favor para poder talvez trabalhar outros pilares que não seja simplesmente e unicamente fazer uso do remédio, né? Se você se identificou com tudo que eu falei aqui, dorme errado, come mal, se hidrata mal, é sedentário, vamos começar a mudar os pilares que podem ter sido o gatilho para você receber um diagnóstico desses, como o de TDAH. Dito isso, também convido você a se inscrever no meu canal, se ainda não estiver inscrito, e acionar aquele sininho
para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.